Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aulinha de sociologia, né? Vamos dar continuidade aqui ao que nós estávamos estudando, né? Nós estávamos vendo Karl Marx, né? Vimos aí na primeira aula sobre o Karl Marx os principais ideias e conceitos marxistas, né? A questão das classes sociais, da mercadoria, da mais-valia, alienação, ditadura do proletariado. E hoje a gente retoma aqui a partir do módulo 4, né, que é a questão da ideologia em Marx e a sociologia economicista brasileira, né? Então, grosso modo, nós vamos ver nessas explicações de hoje como que o Karl Marx entende a questão da ideologia e como que a sociologia marxista ela é aplicada aqui na nossa sociedade, né? Quais os intelectuais, os autores que vão se apropriar dessas ideias marxistas, né? Para fazer uma análise muito particularizada sobre a nossa realidade social brasileira, né? Então, são questões importantes, interessantes, né? E que vale muito a pena a gente se dedicar ao estudo delas, né? Primeiro de tudo, né, eu gostaria de falar para vocês que está disponível um vídeo também que eu fiz para o primeiro ano, que eles estão estudando a fundo, né, como nós fizemos no primeiro ano, o Karl Marx, e aí eu fiz um vídeo para eles também falando sobre esses conceitos principais marxistas que nós já vimos lá na turma de vocês, mas se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, tá? Que vai também ser esclarecedor, tá bom? Sobre especificamente a questão da ideologia, é importante que a gente entenda essa palavra como sendo um conceito com várias definições, né? Assim como a ideia de cultura, a ideia de ideologia não é um conceito que possui apenas um significado, né? A gente pode colocar vários significados para a ideologia, né? E hoje nós vamos ver como que o Marx entende essa questão da ideologia, né? Para o Marx, a ideologia ela é mais do que um conjunto de ideias, né? Ela é um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem a formas de consciência que os homens têm em uma determinada época. Então, duas coisas importantes sobre essa primeira definição de ideologia que o Marx nos coloca, né? Ela é mais do que ideias, a ideologia também são representações, né? Ela se expressa em comportamentos e representações. E elas têm prazo de validade, porque elas são válidas em determinada época histórica, né? Então, o Marx ele fala isso no seu livro que ele publicou lá em 1946, que ele escreveu em parceria com Engels, né? Que é a ideologia alemã. Então, ele vai colocar a ideologia como sendo esse conjunto de ideias e representações que tem validade dentro de uma determinada época histórica, né? Segundo ele, a ideologia é um fenômeno social histórico, né? Que decorre do modo de produção econômico. Então, existe uma relação intrínseca, né? Entre o modo de produção econômico e o conjunto de ideias. Lembra quando a gente falou da questão do materialismo que o Karl Marx coloca, né? Que ele fala que a sociedade capitalista ela é extremamente materialista, ou seja, existe uma base material que ele chama de infraestrutura que determina uma base cultural que ele chama de supraestrutura, né? E as ideologias elas estão nesse conjunto da supraestrutura, né? Nessa base de ideias e está intrinsecamente ligada a esse conjunto, a essa base material e econômica, né? As ideias dominantes dominam a vida material e a vida intelectual, ou seja, o Marx diz que dentro do sistema capitalista há uma classe dominante, que ele chama de burguesia, e as ideias, os valores, os comportamentos da burguesia é que vão dominar toda a vida social. Por quê? Porque a classe dominante, ela necessita que esse conjunto de ideias, né, desse grupo social, sejam condizentes aos seus interesses e aos seus objetivos, né? Então, eles criam, né, um conjunto de ideias, uma ideologia que favoreça os seus objetivos, né, os seus interesses. A existência social condiciona a consciência dos indivíduos sobre a situação em que vivem. Então, a partir do momento em que os indivíduos
tomam consciência da situação em que eles vivem, eles refletem sobre a sua própria existência social. A ideologia, segundo Marx, é resultante da divisão entre o trabalho material, que é da classe dominada, e o trabalho intelectual, que é da classe dominante. A classe dominante, segundo Karl Marx, no sistema capitalista é quem realiza o trabalho intelectual, né? Cabe à classe dominada realizar o trabalho material. Então, nessa construção, nessa produção intelectual, as ideologias estão inseridas, né? É nesse processo. Por isso que as classes dominantes é quem criam e quem produzem as ideologias, né? O Marx ele associa a ideia de ideologia à falsa consciência. Por que a falsa consciência, né? Na medida em que essa ideologia ela é criada, né? Ela é constituída para favorecer os interesses de determinada classe, ela não tem compromisso com a realidade ou com a verdade, né? Ela é mais uma ferramenta e um mecanismo que vai servir de interesse a essas classes dominantes, né? Para que elas sejam satisfeitas aí em seus interesses, né? Por isso que a ideia de ideologia no Karl Marx é associada com a ideia de falsa consciência da realidade, né? Na medida em que elas são criadas, elas são produzidas, elas são construídas, né? E não condizem com a realidade. Muito bem, tendo dito isso, né, sobre a questão da ideologia em Karl Marx, nós vamos passar agora a análise de alguns intelectuais que vão analisar a sociedade brasileira sob esse viés economicista marxista, né? Que são dois, o Caio Prado Júnior e o Florestan Fernandes. Antes disso, alguns pontos devem ser colocados aqui em foco. Nós precisamos pegar dois pontos históricos, né, da nossa sociedade brasileira para entender qual que é o lugar que o nosso país, que o Brasil ocupa dentro do sistema capitalista. O primeiro deles é o fato do Brasil ter sido colônia de exploração portuguesa, ou seja, isso quer dizer que o Brasil tinha ali como função fornecer matéria-prima, né, para Portugal. Isso já nos coloca numa posição de dominados dentro desse contexto lá da colonização, né? Outro ponto importante é a questão do trabalho escravo do negro africano no nosso país, né? A gente tem um passado histórico aí de escravização dos negros, né? O que traz até nos dias atuais, né, em pleno século XXI, traz um preconceito que é sofrido pela população afrodescendente, né? Então nós temos aí alguns autores vão chamar de uma dívida histórica com os negros, né? Em ocasião dessa escravização dos negros africanos aqui no nosso território, né? Todo mundo conhece essa história e sabe que até hoje a gente tem resquícios disso, né, no nosso país, e que os negros, querendo ou não, né, isso são dados, né, não é opinião, eles sofrem por conta disso até hoje, né? Existem algumas políticas afirmativas aí que tentam remediar essa situação, mas que são paliativos, né? A questão ela é muito mais profunda, vamos dizer assim, né? E aí alguns intelectuais, como eu disse antes, vão procurar formalizar esse método marxista para explicar a formação social no Brasil, tendo como pano de fundo esses dois fatos históricos, né, que eu acabei de mencionar. O primeiro deles, Caio Prado Júnior, viveu entre 1907 e 1990, foi um sociólogo marxista brasileiro, né? E a primeira coisa que o Caio Prado Júnior faz quando ele analisa a questão do Brasil dentro desse sistema capitalista é verificar esse atraso econômico do nosso país em relação a outros países, né? Isso é notável. Hoje nós somos considerados um país em desenvolvimento, né? Mas até pouco tempo atrás nós éramos considerados um país subdesenvolvido, ou seja, que tem um atraso em relação a outros países europeus ou até da América do Norte, né? E por aí vai. Então, o Caio Prado Júnior ele verifica esse atraso econômico. E aí ele fala que o sentido da nossa colonização passa por três grandes fases aí. O latifúndio, né, que é a concentração de uma grande proporção de terra nas mãos de poucas pessoas. A escravidão, né,
que compreende a escravidão dos índios, depois dos negros, né? E a monocultura, né? Lembra da política do café com leite, né? O café aqui em Minas, o leite lá em São Paulo, né? A cana-de-açúcar, o milho. Então, toda a nossa economia ela é baseada nessas questões, né? Latifúndio, escravidão e monocultura. A mão de obra brasileira ela se formou com base na escravidão e no assalariamento precário da imigração, né? Quando os italianos vêm para cá, né? E são inseridos aí como formação da mão de obra brasileira. Nisso a gente verifica a exclusão do negro e a presença marcante do imigrante, principalmente o europeu. Momentos históricos como a independência e a proclamação da República são marcados pelo interesse das classes sociais privilegiadas, visando a manutenção de interesses políticos e econômicos, né? Então, de novo vem essa questão da ideologia, né? Que o Caio Prado Júnior aplica muito bem à nossa realidade social brasileira, né? Até nesses momentos em que parece que a gente não tem esse resquício ideológico da classe dominante, nós podemos verificar, né, a questão da independência do Brasil em relação a Portugal e a proclamação da República, né? Até nesses momentos em que parece que o Brasil parece querer pegar nas rédeas da sua própria história, né, a gente tem as classes sociais privilegiadas com um interesse por trás, né, para manter aí os seus interesses políticos e econômicos, né? Então, esses dois fatos da nossa história não foram livres, né, desse resquício ideológico da classe dominante, né? Então, o Caio Prado Júnior ele faz essas observações a respeito desse atraso econômico do Brasil em relação a outros países, desses três fundamentos aí da nossa economia, que é o latifúndio, a escravidão e a monocultura, dessa formação da mão de obra brasileira, que foi formada com escravidão e com precarização da mão de obra dos imigrantes também, né, com péssimas condições de trabalho. Inclusive, os imigrantes foram que começaram aí a pensar sobre direitos trabalhistas no nosso país, né, dada a exploração que eles eram submetidos. E ele ressalta também que até em momentos em que parece que o Brasil está sendo levado pela questão ideológica das classes subalternas, existia ali por trás alguns interesses econômicos e políticos, como é o caso da independência e da proclamação da República, né? Outro teórico importante, Florestan Fernandes, né, sociólogo brasileiro também, que tem vários escritos aí, né, que analisa sociologicamente a questão do nosso país. Ele viveu entre 1920 e 1995 e ele vai formar toda uma geração de sociólogos aí da década de 60 e 70 no nosso país, né? Eu tive na faculdade alguns professores que foram alunos do Florestan Fernandes. Ele escrevia sobre diversos assuntos relacionados à sociedade brasileira, né, como a sociologia crítica de questionamento da realidade social brasileira. Então, era uma sociologia extremamente crítica sobre a formação da nossa sociedade. É um grande pensador da questão racial no Brasil, né? Então, o Florestan Fernandes ele vai pensar essa questão racial no nosso país sob o viés economicista marxista, né? Para ele, somos marcados pela falácia da democracia racial no Brasil, manutenção das diferenças raciais, né? Para ele, falar que o Brasil é racialmente democratizado é uma falácia, é uma mentira, é um engano, né? Porque a democracia racial nunca houve no Brasil, né? Apesar, alguns teóricos falavam que nós éramos um país democrático racialmente porque a gente tinha a miscigenação, né? Esse contato era permitido. Mas isso, na verdade, segundo Florestan Fernandes, é uma falácia, é uma mentira. Ele contesta Gilberto Freire, um outro importante antropólogo brasileiro, que diz que a democracia racial no Brasil se estabelece com a miscigenação, né? O que eu acabei de dizer. Então, ele vai contestar essa tese da miscigenação, né, enquanto um princípio aí da democracia racial no nosso país. Pelo viés marxista, né, sempre tendo como pano de fundo a concepção sociológica do Karl Marx, ele escreve a Revolução Burguesa no Brasil,
onde fala sobre a constituição da burguesia brasileira e a sua importância na acumulação de capital nas classes dominantes desde a independência até a formação da ordem competitiva do capitalismo dependente no Brasil. Traduzindo isso aí um pouquinho. Ele vai, então, fazer esse estudo sobre o que seria, dentro da concepção marxista, o que seria uma revolução burguesa, né, no Brasil. Né? Como que se daria isso? Como que seria mediado? Né? Segundo ele, a burguesia brasileira, para ela é importante manter uma estrutura econômica desigual e nada democrática. Né? Essa frase de que o sistema no Brasil não funciona, o Florestan Fernandes ele vai contestar, né? E em outras palavras ele vai dizer o seguinte: olha, ela funciona, o sistema funciona muito bem, porque ele cumpre os interesses a que ele se dispõe, né? Que interesses são esses? De manter a desigualdade social, de manter privilégios para algumas classes, né? E a pauperização de outras classes. Essa é a moeda, né? Esse é o mecanismo que funciona na sociedade brasileira, né? A nossa burguesia não é uma burguesia comprometida com a mudança da estrutura social, né? Porque essa estrutura social serve aos interesses dessa burguesia. Então, não é interessante nem inteligente que a burguesia envie esforços para a democratização das riquezas, para a diminuição da desigualdade social, né? Para que as possibilidades de ascensão social sejam preconizadas, né? E aí é onde a gente tem que refletir muito bem, né? Em quem que a gente vota, em quem que a gente põe no poder, né? Se essas pessoas são representantes de classes sociais que estão comprometidas com a manutenção do status quo, né? Como a gente chama na sociologia, ou se é uma pessoa que vem de uma base em que quer e anseia por uma mudança na estrutura social, né? Porque as classes sociais dominantes, as classes sociais altas, elas não estão interessadas e muito menos comprometidas com essa mudança, com essa realidade, com a mudança dessa realidade de desigualdade social que nós temos no nosso país. Então, o Florestan Fernandes ele é importante, né, porque ele traz para a nossa realidade social política brasileira as ideias do Karl Marx, né? Espero que tenham ajudado aí as explicações. Deem uma lida no módulo 4, tá? Que aí no material, que é um material muito bom e muito rico. E aí eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios de aplicação e propostos sobre esse módulo, tá? Os exercícios de aplicação estão na página 298 e os exercícios propostos estão na página 248. Mas eu vou mandar direitinho pela coordenação, tá? O que vocês precisam fazer aí. E vou mandar também uma apresentação de slides, tá? Que é o que embasou essas explicações aqui do vídeo, tá bom? Deixem as dúvidas que vocês porventura tiverem nos comentários aí do vídeo, tá? Que na medida do possível a gente vai tentando responder a todas elas, tá? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.